Oiê! Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre a parte 3 dos bolos, certo? Porque eu já fiz a parte 1, a parte 2 e agora a gente vai para a parte 3. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos que eu ainda não falei no outro vídeo. Então, gente, pra quem não sabe, essa aqui, ó, é a apostila ilustrada, tá? Ela é gratuita, é só você baixar no seu link, eu fiz com muito carinho pra todo mundo. Então, aqui eu reuni os tópicos que eu quero falar, mas eu tenho que tirar tudo da cabeça, pera lá. Massas, então eu vou falar um pouco do que tá na apostila também, tá? Então, lembra que tá tudo aqui, tá? Massa eu já falei muito, falei no primeiro e no segundo vídeo. Bolos aerados eu já falei, os diferentes tipos de massa, né? Já tem mais de ano que eu falei disso num vídeo. Meu pão de ló eu já ensinei. Bolos na mão com óleo, acho que eu já falei. Não sei se eu falei que eu acho que eles são melhores porque eles farelam menos do que as massas amanteigadas. Eu falei que eu não gosto de massa amanteigada de chocolate, falei, né? Forma. O forno eu falei na segunda vez. Eu vou só dar uma reforçadinha aqui nos recheios, tá? É o seguinte, o recheio, gente, do bolo, lembra sempre que tem vários tipos de bolo, certo? Mas geralmente a gente tem os bolos mais estruturados e os mais molinhos, tipo pão de ló, torta gelada, que vai pra geladeira, certo? Então o que que acontece? O recheio do pãozinho de ló pode ser mais mole, igual esse recheio exclusivo que eu mostro aí pra vocês, esse recheio aveludado de chocolate, você vai colocar ele na geladeira, mas mesmo assim, ainda é perigoso você ter que fazer uma cinta de contenção, tá? Porque você tem que fazer uma cinta aí de contenção, porque ele é tipo uma moussezinha muito mole, pode ser que saia do seu bolinho. Agora, no caso dos recheios para bolo firme, o recheio tem que ser firme para bolo alto, certo? Ele tem que ser mais firme. Então a gente vai ver isso lá no curso, etc e tal. Vou falar um pouquinho de como a gente transforma, tá? O recheio, pelo menos a minha técnica, como eu faço, tá? Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Ganaches, várias maneiras mesmo, mas eu gosto de trabalhar com base de leite condensado e creme de leite. Os meus recheios que eu ensino no curso são um pouquinho diferentes, tem algumas complementações, mas sempre essa basezinha, tá? Que é para bolo firme. Pro bolo molinho, a gente pode fazer o quê? A gente pode transformar esses recheios firmes em recheios mais moles, adicionando chantilly, tá? E eu sempre faço isso, eu sempre faço uma base mais durinha e depois quando o recheio tá bem frio, eu venho, bato um pouquinho de chantilly e incorporo naquele recheio. Por quê? Porque o chantilly tem muito ar, né? Ele é um cremezinho com muito ar. Então o que que a gente faz? A gente incorpora um pouco desse ar quando a gente coloca ele no recheio, tá? Mas não muito, então eu não tenho muito medo de mexer na hora. Quando eu coloco chantilly, eu não mexo tão devagar, tá? Porque ele vai dar uma cremosidade, tá? Não precisa ter tanto medo de mexer, só não pode colocar com recheio quente, porque o chantilly em contato com o recheio quente, o que que ia acontecer? O chantilly ia virar um líquido e não ia adiantar nada, tá? Então tem que incorporar devagarzinho e ele fica com um aspecto mais parecido com uma mousse, tá bom? Tô com um pouco de dor nas costas, vou encostar aqui um pouco. Gente, vamos falar um pouquinho de buttercream, tá? Deixa eu ver se meu microfone tá aqui direitinho, eu tenho paranoia que o microfone cai. Então, gente, vamos falar um pouquinho das diferenças básicas entre o buttercream e o chantininho, tá? Aqui na minha cidade, muita gente usa chantininho, tá? Não é muito comum, não é tão comum no Brasil a gente usar o buttercream. Lá fora o pessoal usa bastante, tá? Inclusive para rechear bolo, isso aqui a gente não gosta no Brasil. Mas vamos falar dos aspectos do buttercream. Existem vários tipos de buttercream, inclusive tem uma receita que eu queria ensinar, que é um buttercream que ele não fica granulado, ele não fica arenoso, igual aquele norte-americano, sabe? Que ele não passa por nenhum processo de merengue, assim, ele fica, é só o açúcar com a manteiga. Então, eu queria ensinar eu acho que eu vou ensinar no meu curso, não por agora. Eu já tenho dois no meu curso, que é o italiano e o suíço, que são maravilhosos, super lisinhos, ótimos para você trabalhar. Mas tem uma outra receita que eu tenho, que ela é feita só com açúcar mesmo, mas ela não fica granulada. Mas isso aí é para mais pra frente. Mas então vamos falar um pouquinho. Então o buttercream é uma base de manteiga. O chantininho é feito com chantilly e o buttercream é feito com manteiga. Mas os dois são meio gordurosos, tá? Porque o chantininho é feito com o chantilly, aquele chantilly industrializado. E ele, gente, se você pegar nele, ele é bem gorduroso também. Só que o buttercream não. O buttercream é feito com uma base de manteiga, certo?
Os dois são bons? Os dois são muito bons. Eu acho o sabor do chantininho um pouco melhor. Mas o buttercream tem vantagens, eu já disse as vantagens no segundo vídeo, né? Ele é mais durinho quando você congela, quando você refrigera e fica melhor para você trabalhar com certas decorações. Então agora vamos falar um pouquinho de coloração e conservação do buttercream, depois eu passo para o chantininho e outras questões. O buttercream, a gente sempre vai colorir ele, vai sempre colorizar ele com corante em pó hidrossolúvel, tá? Eu tenho uns aqui, eu vou pegar para vocês verem, o corante em gel. O que que acontece? O corante, quando você coloca ele no buttercream, se for o em gel, ele começa a meio que separar do buttercream, se você coloca muito, tá bom? E o corante em pó já é melhor nesse sentido, porque ele se incorpora mais, mas a gente tem que bater bastante o creme para ele ficar bem incorporadinho. Então, por exemplo, eu quero fazer um buttercream vermelho. Você pode misturar o vermelho em gel e o vermelho em pó, o corante em pó, porque isso vai dar um resultado melhor, tá? Já o chantininho, a gente não precisa disso, não necessariamente, tá? Você pode colocar o em gel lá, que ele não vai ficar separando do chantininho, igual ele separa do buttercream, tá? Só o em gel. É diferente. Às vezes o buttercream, quando você coloca só o em gel, ele fica cheio de pontinho assim, de pontinho do corante. É normal. Então, gente, sobre a conservação do buttercream. Eu gosto sempre de conservar as coisas o menos possível. Então, assim, eu bato e eu gosto de deixar no máximo um mês na geladeira, mas ele dura aí mais tempo do que isso. Aliás, na geladeira não, no congelador, tá? Ele dura mais do que um mês. Dura uns 2, 3 até. Só que eu não gosto, eu gosto de usar as coisas mais frescas, tá? Então, massa de bolo, recheio, tudo isso pode ser congelado, mas eu prefiro usar mais fresco, mas dá pra usar também. Inclusive, a massa de bolo, quando a gente vai fazer bolo estruturado, é até melhor que ela esteja gelada. Então, você vai assar seus bolinhos lá, você quer fazer um bolo de andar, por exemplo, assa os bolinhos um dia antes, embrulha todos em papel filme e coloca na geladeira. No dia seguinte, você trabalha com eles. Isso vai esfarelar muito menos o seu bolo. Ai, que susto, achei que era uma aranha. Vai esfarelar muito menos o seu bolo, tá? Vai tornar o seu trabalho muito mais fácil, porque na hora de você partir o bolo, ele não vai ter perigo de desmanchar, porque ele vai estar bem mais durinho, tá? E depois, quando ele é montado e vai ficar exposto lá para o pessoal comer e tal, ele já vai estar numa temperatura ótima. Você nem precisa se preocupar, porque ele vai estar zero duro, tá bom? Não vai estar duro. Então, conservação do buttercream, só colocar ele numa vasilha, tampar bem tampadinho, bonitinho, deixar no congelador ou na geladeira, tá? Congelador por 1 a 2 meses. Eu particularmente não gosto, mas às vezes tem que fazer isso. E na geladeira por uns 10 dias. Eu não passaria disso, tá? Por mais que o açúcar e a manteiga conservem o buttercream, né? Porque são conservantes, eu não passo muito disso, que eu acho que, não sei, coisa na geladeira, por mais que esteja tampadinha, bonitinha, começa a pegar aquele gostinho de... sei lá, começa a pegar aquele gostinho chato da geladeira. Não gosto, mesmo tampando. Melhor fazer os produtos frescos. Claro, se você tem uma alta demanda, você pode aí fazer bem antes as suas coisas e ir adequando para sua agenda, né? O buttercream, ele tem uma cor muito bonita, só que ela é uma cor mais bege. Eu acho muito chique. Eu acho mais bonito que branco. Mas se a pessoa quer fazer branco, tá? Porque a manteiga, ela é meio amarelada, certo? E ele é feito à base de manteiga. Então, pra gente fazer branco, a gente faz o quê? Ou coloca um pouco do dióxido de titânio, tá? Ou vai colocar corante branco. Você pode ainda colocar algum outro tipo de corante, igual matizador. Sabe quando você é loira e tem o cabelo, se o seu loiro tá ficando amarelado, você tem que usar um matizador lá pra ele ficar mais platinado, aquele shampoo violeta? Buttercream é a mesma coisa, gente. Então você tem que colocar um pouquinho, às vezes, de algum corantezinho, assim, um pinguinho, né? De um corantezinho que dê essa matização lá da cor e ele fique mais branco, tá? Mas é bem pouquinho, senão o buttercream vai começar a ficar da cor que você colocar. Também você pode pintar o seu buttercream, né? Pintar com pulverizador, alguma coisa do tipo, mas eu sei lá, eu acho meio esquisito, mas você pode fazer. Eu acho bonita a cor do buttercream, gente, ela é muito bonita. Eu acho mais bonito do que branco. O chantininho já fica branco, né? Ele é uma base feita com chantilly industrializado, leite em pó e algum líquido, alguma coisa assim, ou alguma coisa mais espessa, tipo leite condensado, mas que ainda é líquido, né? Que mantém essa característica, pra você hidratar esse creme que você vai bater, que é o chantilly e o leite ninho. Quando você bate isso, ele vai ficar poroso, né?
E aí, o que acontece? Ficou poroso, você tem que hidratar, né? Porque ele fica parecendo que tá ressecado, fica feio. Você não pode passar isso no bolo, então você tem que hidratar esse chantininho com leite ou com o próprio chantilly que você não bateu, chantilly líquido, gelado. Ou tem gente que hidrata com água gelada, tá? Pode ser com leite condensado. Com creme de leite eu nunca hidratei, eu só hidratei com leite e leite condensado. Nem com o próprio chantilly eu hidratei. Nunca hidratei, então não sei dizer pra vocês se fica bom, mas eu sei que tem gente que faz, tá? Uma desvantagem do chantininho em relação ao buttercream, que eu já falei lá no vídeo Tudo Sobre Bolos parte 2, né? É que ele não fica durinho quando você leva ele pra geladeira, porque ele a base dele é o chantilly. Então, sem encostar o dedo nele, mesmo com ele gelado lá, você faz o bolo, encosta, seu dedão vai ficar lá. Com o buttercream, não, você encosta, ele tá lisinho, você pode até, dependendo da dureza da coisa, você pode até pegar no bolo, tá? Apesar de manchar um pouquinho, ele não fica o dedão lá enfiado no bolo, tá? Bom, e como eu disse, pra gente colorir o chantininho, tá? A gente pode colorir ele só com o corante em gel mesmo, tá? Mas tem uma coisa, sempre quando a gente vai colorir o chantininho, você vai bater, né, a sua base lá do chantininho, que é o chantilly e o leite em pó. Vai ficar poroso e feio. Aí o que vai acontecer? Você vai querer hidratar. Só que você tem que colocar o corante antes de hidratar. É uma recomendação. Por quê? Porque se você hidrata e depois coloca o corante, como o corante já é líquido, pode acontecer de você desandar o seu chantininho e ele ficar muito mole, tá? E aí vai ser difícil você salvar. Mesmo se você bater mais... Se você bater mais chantininho, a parte desse, e misturar, talvez você ainda consiga salvar, tá? O chantininho novo com esse que ficou muito mole, porque você colocou o corante depois, tá? Então, sempre assim, bateu o chantilly, bateu o leite em pó, você vai, coloca o seu corante, vê a cor que você quer, e aí você hidrata com leite condensado, qualquer outra coisa, tá? Chegar um pouquinho mais perto aqui de vocês. Outra coisa, antes de eu falar sobre conservação do chantininho, vamos falar um pouquinho aqui sobre outra questão, tá? Do buttercream e do chantininho. Quando a gente coloca o buttercream na geladeira, tá? Ele vai ficar durinho. Se você fizer seu bolo, montar ele numa base, aquelas bases de bolo de papelão que enverga, sabe? Prato de bolo, gente, normal, né, que você dá pro seu cliente, às vezes você vai tirar o seu buttercream da geladeira, como ele vai estar durinho, e essa base, ela faz assim, ó, não faz? Porque é um papelão. O que acontece? Pode ser que rache, né, o seu buttercream, então não vai ficar legal. Então é sempre recomendado por todas as pessoas que fazem bolos com buttercream e ensinam bolos com buttercream, bolos, né, desse tipo. Lá na gringa também as mulheres recomendam isso. O que é? Você tem que usar já uma base durinha, tá? Um prato de bolo de madeira mesmo, alguma coisa mais durinha, e você tem que dar o seu bolo pro seu cliente com essa base, para não ter perigo da hora do cliente pegar o bolo também e ele quebrar, tá? Ele ficar todo rachado. Isso é uma coisa que pode ocorrer. E como você vai trabalhar com isso? Você pode trabalhar por calção, ou seja, você vai dar aquela base pro cliente, mas depois você pega de volta, né? Você desconta o valor dela, ou você já pode incluir o valor dessa base de madeira, essa base mais grossa que você vai usar, né? Um cake board. Ai, espirrei aqui. Ou você pode incluir essa base já no preço do bolo e cobrar o seu cliente, ele fica com a base pra lá. Mas eu acho assim que não compensa, né? Você comprar uma base toda vez, eu acho melhor trabalhar com o cliente assim, ele devolvendo seu prato, alguma coisa do tipo, tá? Tem que pensar num jeito aí bem legal de você fazer isso. Agora é uma questão do chantininho. Se você fizer um naked cake não, um semi-naked cake com chantininho, o que é semi-naked cake? Vou colocar aí na tela pra vocês verem. Semi-naked cake é um bolo que não é totalmente pelado, mas a gente passa uma camadinha de buttercream ou de chantininho, mas aqui eu tô falando do chantininho, tá? A gente passa então essa camada de chantininho em volta dele e vai raspando assim, alisando, só que ela não fica perfeita, é uma camada que vai aparecer todos os crumbs, todas as migalhas lá do seu bolo, ele vai ficar imperfeito mesmo, dá um efeito meio rústico. É bonito, eu amo esse tipo de bolo, mas tem um porém. Se você fizer esse bolo, tá? Como ele não tá
úmido o suficiente, porque não foi camada suficiente de chantininho nele, o que vai acontecer? Você coloca ele na geladeira, você vai montar ele todinho. Já passou a camadinha de chantininho. Aí você coloca ele na geladeira, gente. Se você deixar ele de um dia pro outro, pode acontecer dele rachar também. Ele vai ficar todo rachadinho, porque a camada do chantininho foi tão fina. Olá, câmera. Porque a camada do chantininho foi tão fina que ela vai rachar, tá? Ela acontece de rachar, e já aconteceu com bolos meus aqui. Eu dei uma leve desesperada, mas deu pra consertar. O que eu fiz? Peguei um pouquinho do chantininho novo, passei onde tava quebradiço, tá? E disfarcei, mas não é ideal. Então, o que você tem que fazer? O chantininho, se você vai fazer o semi-naked cake, tá? Não é pra todo bolo. Você faz um bolinho menor, ele se sustenta mais. Se você faz um bolinho todo coberto de chantininho mesmo, tá? Vou colocar uns exemplos aí pra você, que esses aí nem são meus. Mas se você faz todo ele assim e deixa na geladeira, até que não tem tanto perigo. Agora, se você faz o semi-naked cake, que é a camadinha fina, e deixa ele de um dia pro outro na geladeira, pode acontecer de rachar. Então, se você for fazer um semi-naked cake de chantininho para o seu cliente, lembra sempre de você passar o chantininho no dia que você for entregar para o seu cliente. Você pode até deixar 2 horas na geladeira, 3 horas na geladeira. Agora, se você deixar 10, 15 horas na geladeira, gente, esse bolo com essa camada de chantininho, pode dar problema. Aí na hora de você entregar para o seu cliente, o bolo vai estar cheio de rachadinho. Tem gente que pode até achar esse rachadinho bonito, pode ser até um charme, tá? Mas você tem que perguntar pro seu cliente, pergunta pra ele. Se ele quiser esse rachadinho, ótimo, você passa a camada, já deixa seu bolo na geladeira, quando o cliente chegar, você entrega. Se o cliente não quiser, você tem que fazer o chantininho, passar essa camada um pouco antes dele vir. Por quê? Senão ele vai achar que você errou, tá? Então você tem que explicar tudo isso pro seu cliente, gente. Né? Tem hora que é chato, né? Sobre a conservação do chantininho. Chantilly, a gente pode bater e guardar. O chantilly, sozinho. Mesmo assim, eu não gosto muito. Guardar no congelador. Você pode deixar lá uns 2, 3 dias na geladeira para usar depois, dar uma mexida assim, ele ainda vai estar mais ou menos, mas dá para usar. E o chantilly guardado no congelador também dá para usar, tá? Fica aí, sei lá, 1 mês, 2. Nunca gosto de manter muito tempo, então eu falo 1 mês. 1 mês no congelador. Agora, o chantininho não se deve guardar. Assim, você pode colocar ele de um dia pro outro na geladeira e usar, tá? Ele vai dar certo se você usar de um dia pro outro, na geladeira. Agora, se congelar seu chantininho, quando você descongela, ele fica com uma textura meio esquisita, tá? Porque ele vai descongelar e vai o quê? Vai cair um pouco de água, vai soltar água. Ele não fica com uma textura adequada. Diferente do buttercream. Buttercream, quando você descongela ele, tranquilo, você deixa ele lá descongelando a temperatura ambiente. Mesmo que a gente tenha que descongelar na geladeira as coisas, né? No mundo da gastronomia é sempre dito que assim, a gente tem que descongelar as coisas, tirar do congelador e colocar na geladeira, no refrigerador, para você descongelando as coisas e não surgir bactéria, não ter nenhum perigo. Mas na confeitaria isso é mais complicado. Então, você coloca lá o seu buttercream para descongelar na temperatura ambiente e deixa ele lá, tá? E aí depois a gente faz o rebatimento, a gente rebate ele. Bate ele todo de novo, né, pra tirar aquelas bolhas de ar que vão surgindo, porque quando ele fica quieto, ele começa a ficar meio porosinho, meio esquisito. E aí você tem que rebater com a sua raquete, tá? Com a sua batedeira, aí você usa o batedor raquete, ou você bate na mão mesmo, assim, bem rápido, pra lá e pra cá, assim, ó, com uma espátula. Não faz assim, não, sabe, assim? Você vai fazer assim. E aí, você tira o ar que ficou, porque ele tava parado. Mas sempre, gente, sempre rebater o buttercream. O buttercream, você só pode rebater, vou repetir isso, quando ele estiver totalmente em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, assim, quando ele estiver descongelado, bonitinho, né? Você colocar o dedinho lá, ele tá normalzinho. Porque se ele tiver gelado e você tentar rebater, pode ser que ele se separe. Não dá certo, tá? Então é sempre esses processos, esses detalhezinhos e pulos do gato que a gente tem que saber. Quando a gente quer fazer bolo, a gente tem que sempre pensar nessas coisas, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre caldas de molhar bolo agora. Para bolinho de pão de ló, eu sempre molho mais, muito mais do que eu molho os meus bolos estruturados, tá? Por quê? Porque o bolinho de pão de ló, baixinho, não tem estruturação nenhuma, você simplesmente faz ali mais ou menos, coloca ele na geladeira, né? Serve ele gelado, é uma delícia, ele não endurece, ó, tranquilinho.
O bolo estruturado não pode ter tanta calda, ele pode ser molhadinho, pode ser úmido, mas não pode ter tanta calda, né, gente? Porque senão também você vai desestruturar seu bolo, mesmo que ele fique no acetato lá, descansando e papipi e papapá, né? Então o que vai acontecer? Calda, tá? Eu tô aqui, ó, olhando a minha própria apostila que eu fiz pra vocês, tá? Assim, eu molho os meus bolos, quando ele é tortinha de geladeira, essas tortinhas que eu faço no canal, eu molho com, às vezes eu molho só com leite, sem nada. Às vezes eu coloco leite e açúcar, 200 ml de leite, 1 colher de açúcar. Às vezes eu coloco 200 ml de água filtrada gelada, 1 colher de açúcar. Às vezes eu uso, é muito raro, não gosto de refrigerante em bolo, gente, eu acho um mau gosto horroroso. Mas tem gente que gosta, então se você gosta de refrigerante no seu bolo, você pode molhar o seu bolo com refrigerante. Só tem um porém, se você for molhar o seu bolo com refrigerante, é bom você tirar um pouco o gás antes, tá? Deixar ele soltar o gás. Porque se você abrir e já colocar, pode ser que esse gás, junto com o bolo, comece a fermentar, tá? E aí pode ser que estrague seu bolo. Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer, tá? Dele estragar o seu bolo e, tipo assim, 2 dias depois você não consegue mais comer porque tá azedo, porque o gás do refrigerante fermentou. Então sempre deixa o gás sair, depois você usa. Tá? É mais tranquilo, principalmente se for para cliente, né? Imagina, você faz um bolinho lá no dia seguinte, você dá pro cliente, ele come, o negócio tá azedo, não dá. Outro tipo de calda que dá pra usar, leite condensado, água, né? Leite condensado com água, muito gostoso, você coloca 200 ml de água, isso eu tô falando 200 ml, gente, mas se for um bolão, você tem que molhar mais, então vocês dupliquem aí, tá? Multipliquem o número que eu tô falando. Por exemplo, eu coloco 200 ml de água e coloco assim 3 colherinhas, 2 colherinhas de sopa de leite condensado. Eu não coloco muito leite condensado porque eu acho que fica muito doce, né? O bolo já é doce, os recheios já são doces, não precisa de tanto doce no bolo. Ele fica de boa. Tem muita gente que me pergunta assim, ai, Dai, esse seu recheio aí que vai chantilly, não sei o que, não vai ficar muito doce? Gente, não fica muito doce. É sério, não fica. A maioria das pessoas que fazem meus bolos fala que gostou muito, que não ficou muito doce, tá? Não fica mesmo. Podem ficar tranquilos. Outra vantagem de molhar com água e leite condensado. O leite condensado é um produto industrializado, então ele passa por um processo que o conserva melhor, certo? Então o que a gente faz? Quando a gente molha com água e leite condensado, ajuda um pouco, né, na conservação do bolo. Então o leite condensado ele tem essa vantagem aí, tá? Mas aí você que escolhe. Eu particularmente gosto muito de bolo, quando meus bolos são altos, estruturados, esses bolos mais assim, blá blá blá, né? Com buttercream e tal, eu gosto de molhar com água e açúcar. E às vezes um pouquinho de essência, uma gotinha de essência de amêndoas. Essência de amêndoas, gente, é... Ai, gente, molhar com essência de amêndoas não tem comparação. É muito melhor do que baunilha, mas eu não posso usar sempre, né? Tem que perguntar se a pessoa gosta. Mas essência de amêndoas, ou então uma gotinha de essência de cereja. Nossa, é muito gostoso. Então você pega o caldinho daquela cereja que fica no potinho, sabe? A marrasquinha e, ó, coloca um pouquinho d'água e mexe aquilo bem de levinho. Fica uma delícia, gente. Agora o bolinho baixo de pão de ló... aí eu já não gosto de molhar com água. Eu gosto de molhar mais com uma calda de leite de coco, de leite condensado com água, tá? Até refrigerante se você quiser. Mas eu não gosto de molhar com água. Só os bolos mais altos, porque eu acho que combina mais. Bom, e por último, já falei sobre massa, forno, já falei isso há muito anos. Já falei isso há muito tempo, né? Nos vídeos que eu fiz anteriormente, agora no segundo, agora nesse terceiro. Então acho que eu já repeti bastante as coisas aqui, acho que já tá bem na cabecinha de vocês. Agora, o que eu quero falar sobre combinação de recheio? Muita gente me pergunta assim, eu posso colocar esse recheio seu branco aí com morangos? Ou então eu posso colocar meu morango com açúcar na peneira, esperar ele soltar água, blá blá blá, e mexer na... Ou então eu posso colocar uma geleia nesse creme? Gente, é sempre assim. Depende da estrutura do seu bolo, depende de, sabe, da massa mesmo que você vai fazer, do recheio. Então assim, por exemplo, eu tenho um recheio exclusivo de leite ninho. Eu inventei esse recheio, gente, tá? Eu inventei esse recheio e coloquei ele lá. Então tá lá. Tá aqui na descrição do vídeo também. É um bolo de leite ninho. O que vai acontecer? Se você colocar morango nesse bolo, vai ficar bom? Sim. Tá? Mas eu não costumo misturar o morango
recheio e depois colocar no bolo. Primeiro eu coloco o recheio lá que eu faço, depois eu jogo um pouquinho de morango por cima. Eu nem coloco o morango em contato com a massa, que tem gente que coloca embaixo, né? Não, eu coloco ele em contato com o próprio recheio, assim. Eu coloco o recheio aqui e já coloco os moranguinhos aqui em cima. Ai, mas isso não solta líquido? Gente, não solta líquido assim, tá? Todos os meus bolos, nenhum morango ficou lá soltando líquido. Por quê? A massa que tá em cima vai absorver esse morango também. Então você não precisa preocupar em colocar embaixo do recheio. Não faz sentido isso, tá? Você pode colocar em cima, que a massa que tá em cima, que você vai colocar a tua massa em cima, não vai? Ela vai sugar essa água do morango, tá? Então não tem problema. Claro que os bolos que vão frutas frescas in natura, eles duram um pouquinho menos, tá? Pouquinho menos, gente, mas não é coisa assim, né? Agora tem coisa que não dá pra você fazer in natura. Por exemplo, não dá pra você pegar um abacaxi e colocar lá no meio do bolo. Pro abacaxi você tem que fazer uma espécie de geleinha, alguma coisa do tipo, tá? E eu mostro isso no bolo que eu tenho de abacaxi aí pra vocês, também tá na descrição do vídeo. Então você tem que fazer um outro tipo de creme. Aí no caso do abacaxi, como ele já vira assim uma geleia, né, algo do tipo uma compotinha, algo assim, com cravo, eu faço assim bem gostoso. Então aí eu já misturo ele ao creme. Porque aí ele já não vai ter nenhuma acidez, não vai estar soltando nenhum líquido assim, né? Ele só vai ter aquela calda açucarada dele. Mas aí eu já misturo no creme. Mas aí eu já misturo no creme e já passo no bolo, diferente do morango. O morango eu nunca misturo assim, o creme com o morango e passo no bolo. Eu sempre coloco o creme, depois o moranguinho em cima, tá? Então vai depender muito assim, por exemplo, damasco. Damasco, você pega o damasco seco e coloca no bolo? Não, damasco também você tem que fazer uma espéciezinha de geleia, né? E aí você incorpora no bolo. Eu tenho alguns recheios assim lá no meu curso, mas também tem os gratuitos aqui no canal. A diferença é que do curso eu vou ensinar uns mais específicos, né? São até mais fáceis, gente, pra bolo alto. E aqui no canal eu ensino mais recheio o quê? Recheio mais molinho, que é pra bolinho de pão de ló, tá? Porque no curso eu quero dar um curso mais sobre bolos mais complexos, um pouco mais altos, mais estruturados, tá? Porque esses bolinhos de pão de ló eu já passo aqui no meu canal. Só que lá no curso também eu vou passar a tão pedida massa de pão de ló que vocês querem, tá? Para formas grandes, vai estar lá no curso. Outro detalhezinho que eu tenho para falar. Essa massa minha de pão de ló, tecnicamente não é uma massa de pão de ló, acho que eu já falei no vídeo, na parte 2, né? Eu chamo de pão de ló, gente, porque é um nome mais popular, é mais fácil para ser encontrado, tá? Então é mais simples, porque ninguém fica, assim, quase ninguém procura massa chiffon. É mais, sei lá, confeitaria que vai procurar isso. A maioria das pessoas que fazem um bolo airado vão procurar pão de ló, tá? Então, eu coloco pão de ló, mas ela vai leite e óleo, não é exatamente um pão de ló, tá? Mas isso é uma tecnicidade, gente. Não vamos procurar aí o elo perdido, tá? Sem puritanismo em gastronomia. Tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá. E geralmente a gente, né, trabalha aí combinando as coisinhas que a gente gosta. Sobre combinações de recheio, outra coisa, né? Existem coisas que combinam mais com as outras. Não adianta a gente ser, né, preciosista demais e falar, ah, não, tudo depende do que a pessoa gosta. Sim, se você gosta de, sei lá, maracujá com chocolate preto, você vai comprar um chocolate assim, um bolo assim. Mas a maioria das pessoas, então o que a maioria das pessoas gosta? A maioria das pessoas tem um paladar semelhante até, tá? Em relação a doce. Tipo assim, qual doce vende mais? Um doce com laranja, um chocolate com laranja ou um chocolate com Nutella e nozes? Geralmente chocolate com Nutella e nozes, tá? Por quê? Os sabores cítricos, laranja, limão, maracujá, abacaxi, eles não combinam tanto, tá? Tem gente que gosta, gente, eu não tô falando que é ruim, do meu paladar é ruim. Mas assim, ele não é um sabor que agrada a tantas pessoas, tá? Então, quando esses sabores são combinados com chocolates escuros, tipo ao leite, meio amargo, não dá um sabor tão popular. As pessoas não gostam tanto desses sabores. Agora, quando a gente mistura os cítricos, que é esses que eu falei, tá? Com chocolate branco, já combina mais, tá? Chocolate branco, cremes brancos, etc. Ganache branca, já combina mais. O morango é uma fruta que eu acho que é uma exceçãozinha, porque apesar dele ter aquela acidez e tal, ele é diferente, ele tem um gostinho que combina bastante com chocolate preto também. Então,
Dá, eu acho que dá, tá? Mas claro, isso vai depender aí do que você vai fazer, do que você vai oferecer, do que seu cliente quer. Então você faz, gente, faz uma listinha assim, já com as coisas que você vende. Fala pro cliente escolher, por exemplo, massa branca, massa preta, recheios, escolhe as combinações. Dá uma opção pro cliente, assim, algumas opções, pra ele não ficar te perguntando, você faz isso, você faz aquilo? E assim você faz? E essa combinação você faz? Porque isso vai te evitar dor de cabeça, porque cada cliente que você for atender vai ter um gosto. Se você passar mais ou menos as combinações que você pode fazer, o seu cliente vai escolher e vai ficar mais fácil para você. Então você tem que sempre perguntar o que o cliente gosta, tá? E faz assim, faz um formuláriozinho, faz uma enquete, uma pesquisa, manda no WhatsApp. É sempre assim. Tá? Eu trabalhava assim, mas depois aliás, no começo eu não fazia assim, então eu ficava perdida, por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque cada pessoa queria uma coisa, gente, então eu ficava assim, meu Deus, aí eu tenho que ir lá comprar, aí eu ia comprar um negócio, só usava uma vez, aí outra pessoa me pedia outra coisa, eu só usava uma vez, então eu ficava aqui em casa, ficava um estoque de coisas que eu nunca usava. Então tenta trabalhar de uma forma que você padronize as suas coisas e você não precisa do cliente te ditar o que ele quer. Você dá a opção pro cliente, vai induzir ele a comprar o que aproxima mais do gosto dele, entendeu? É assim. Se liga nessa dica aí, porque ela é boa, viu? Só por último aqui, a última coisa. Eu não falei de saborização do buttercream, vou falar, mas vou terminar de falar do recheio. Gente, sobre o recheio é o seguinte. O último, tá, que eu vou falar, que são sabores mais populares. Chocolate combina com nozes, combina com damasco, combina com bombom, combina com morango, combina com Nutella, combina com pralinês, esse tipo de coisa, pralinê, né, na verdade. E os chocolates brancos também combinam com isso, mas combinam também mais com as frutinhas cítricas, igual eu falei, tá? Mais umas coisinhas assim, mais tropical, né? O abacaxi, maracujá. O maracujá, igual o abacaxi, a gente não vai e joga ele lá na ganache ou no seu creme branco de base de leite condensado. O maracujá a gente tem que fazer uma espécie de redução dele, tá? Pra ele perder um pouco daquela acidez e aí sim a gente coloca ele no nosso creme. Então a gente faz uma redução dele, não tem como você tacar lá dentro assim, tá? Aliás, até tem, dependendo da situação, você pode fazer uma espécie de mousse e tal, com a ganache às vezes dá certo, mas geralmente, se você vai só misturar ele no creme, tem que fazer uma redução, tá? Então, por último, sobre a saborização do buttercream, do chantilly eu nem falo, porque chantilly não tem como você ficar saborizando, senão ele perde ponto, é um saco. Chantilly tem gosto de chantilly, a não ser que você coloque umas essências nele, tá? Um pouquinho. Já o buttercream te dá mais versatilidade nesse sentido. Porque o que a gente vai poder fazer? A gente coloca chocolate ao leite derretido no buttercream, ele vira um buttercream de chocolate. Você pode colocar maracujá, pasta saborizante, essência, tá? Você pode colocar geleia. Eu tenho um de geleia ali guardado na minha geladeira, maravilhoso. Você pode colocar muito mais coisa nele. Assim, eu prefiro o sabor do chantilly, mas quando o buttercream é muito bem feito e é saborizado corretamente, tá no bolo, tá toda aquela delícia do bolo com ele, gente, sério, é pau a pau. Então é isso, esse foi o terceiro vídeo sobre bolos. Talvez, quem sabe, no futuro, próximo eu faça um quarto. Eu sei que eu falo pra caramba, mas eu acho que vocês gostam porque tem muita dica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá, de baixar essa apostila gratuita, ó. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu não falei no vídeo 2 sobre massas a óleo, tá? Não tô falando de massa amanteigada, tô falando massa que a gente faz na mão e coloca óleo. Tenta sempre usar um óleo que não deixa tanto gosto de óleo, sabe? Que fica aquele gosto de donuts, de fritura. Tenta não usar esses óleos mais baratos, tá? Óleo de milho, sei lá, óleo de canola, uns óleos um pouquinho melhores, tá? É melhor pra você fazer seu bolo com óleos melhores, pra não ficar tanto aquele gostinho residual do óleo, tá? Então não esquece de fazer o downloadzinho gratuito aí da minha apostila, tá? E se você quiser também, tiver interesse nesses conteúdos e ver como eu faço os bolos, tá? Todo o processo, meus ingredientes, as minhas massas, as minhas receitas de buttercream, de chantilly, de blá 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 blá, recheio, é só você se inscrever no curso e o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijão e até a próxima!